Olá, eu sou João Pedro Araújo, gestor de recursos, faço parte também do time de gestão da Six Capital. Hoje a gente tem o prazer de receber a Ana Cook, arquiteta, sócia fundadora da Compass Avaliações, e a gente trouxe um tema bem legal para debater aqui, que seria sobre a avaliação de imóveis, né? Como chegar no valor justo, quais são os métodos de calcular. A gente também separou uma pauta de falar um pouquinho sobre o mercado, seja regiões, sejam segmentos, como que está hoje, o que está em alta, o que está em baixa. Então, Ana, primeiro, obrigado aqui por aceitar o nosso convite de fazer esse bate-papo. E antes da gente entrar aqui nessa pauta que eu mencionei um pouquinho, se quiser contar um pouquinho do histórico, quem que é a Ana, quem que é a Compass, como que você entrou nesse segmento de avaliação de imóveis, né? Fica à vontade, Ana. Eu que agradeço a oportunidade. Bom, estou nesse mercado há pouquinho tempo, né, João? Eu me familiarizei com a avaliação de imóveis lá desde criança. Minha mãe começou nessa área na década de 90. Meu pai trabalhava no Unibanco e viu essa necessidade de fazer essas avaliações para recuperação de ativos. E minha mãe era engenheira, é engenheira civil, sanitarista, trabalha até hoje. E ela estava em casa, não tinha emprego nessa época, e começou a trabalhar terceirizado dentro do banco, aprendendo a fazer essa parte de avaliação. Então, Sim. desde muito nova, eu acompanho ela fazendo essas vistorias e aprendendo sobre o mercado imobiliário. Fui fazer faculdade de arquitetura e desde o começo trabalho junto com ela e fui me desenvolvendo. O foco da empresa dela sempre foi o mercado financeiro, mais voltado para bancos. Então, toda a parte de crédito imobiliário, viabilidade de empreendimento, acompanhamento de obra, renovatória de contratos de locação de agência, estudos de mercado, ela fazia mais destinado aos bancos, né? A gente cresceu muito junto, chegamos a ter uma equipe aí com quase 20 funcionários. Uhum. O mercado vai, o mercado volta, Sim. diminui crédito, né? Taxa aumenta, diminui, e a gente foi se adaptando, crescendo junto à empresa. Num determinado momento, eu vi a necessidade de fundar a Compass, voltado mais para gestoras, administradoras e fundos imobiliários, para poder atender o mercado de capitais, para poder conseguir dar um direcionamento, fazer as avaliações com uma cautela que o banco exige, com um nível de análise documental, com uma análise em cima dos ativos em si, mesmo os que estão em construção e desenvolvimento. E estou me consolidando aí no mercado já tem um bom tempo, com bons clientes na carteira, né? Sim. E rodando o país todo, analisando esses imóveis e fazendo agora também essa parte de avaliação de empresas. Então, acho que a gente tem que sempre diversificar e atendo também a parte de operação de crédito também para outros tipos de empresa, como a Galeria Bank, que são meus clientes hoje. Sou homologada na XP, no Itaú, no BBA, trabalho aí para várias empresas. Investidor até mercado. Investidor pessoa física, quando compra fundo imobiliário e olha aquele valor patrimonial que é baseado em um laudo, ó, sua avaliação pode estar, você está se baseando na avaliação que a Ana faz. Então, é um trabalho bem importante, né? Você foi migrando, começando naquela parte de crédito de banco mesmo. Exatamente, operação de crédito, né? Crédito imobiliário, né? Que hoje em dia é mais robô que faz do que a gente, né? Sim. Do que as empresas, mas fui me especializando em segmentos maiores, né? Galpões logísticos, prédios corporativos, grandes operações, por exemplo, o fundo da Caixa, né? De escritórios corporativos, eu fiz todas as avaliações e depois o estudo de viabilidade do fundo, então tem lá meus laudos, todo ano refaço, esse gestão da Vortex. Então, tenho aí um know-how já nesse mercado de fundos imobiliários. Legal. Ana, entrando no primeiro tópico que a gente separou aqui, né, uma parte que eu vou chamar aqui de mais educacional, para a gente depois falar um pouquinho de mercado. Antes de mais nada, se você puder explicar, o que é um laudo de avaliação imobiliária, né? O pessoal muitas vezes pergunta isso, mas olha, né, o corretor sabe fazer também, ou então eu acho que vale tanto. O laudo de avaliação, ele é uma coisa parametrizada com normas técnicas, tanto da ABNT como da NBR. Então, a gente segue uma série de normas e de conjunto de fatores que a gente tem que utilizar. Inclusive, a CVM exige que seja dessa maneira, tá? Então, você tem uma regularidade para fazer um laudo de avaliação e tem que ser ou um engenheiro civil ou um arquiteto que assine o laudo de um imóvel urbano.
Para ser um imóvel rural, uma fazenda, por exemplo, tem que ter assinatura do engenheiro agrônomo e, se tiver máquinas, equipamentos, um engenheiro mecânico. Então, você legal. tem que ter essas regras para que aquilo seja um laudo de avaliação. E você, junto com ele, tem os graus de fundamentação e precisão, que classificam o laudo em si. Então, com isso, o que você tem? A realidade de mercado daquele imóvel naquele momento. Todo o laudo de avaliação tem uma validade, porque a gente está num mercado que muda muito rápido. Sim. Então, hoje os laudos variam entre 6 meses a 1 ano no máximo. Então, a hora que a gente faz o laudo de avaliação e a gente determina um valor de mercado para aquele imóvel, é naquele momento. Sim. Então, é o valor de mercado dele real para aquele momento, sem interesse de venda, de compra, ou então acho que vale um pouco mais, acho que vale um pouco menos. É o valor de mercado, e você tem a norma, ela admite uma variação de 15% para cima ou para baixo no valor do imóvel. Legal. Então acho que esse ponto que você tocou é importante, sobre fundamentação e grau de precisão, né? Que tem muita gente que olha e fala, o laudo deu 20 milhões de reais, e compara com o laudo do vizinho que teve, sei lá, outro valor, mas às vezes podem ser bases diferentes, metodologias diferentes. Então tem que tomar cuidado nesse ponto. Tem que tomar cuidado, tem que ver se foi feita a vistoria, se a documentação está correta, se a análise do mercado está correta, se os comparativos utilizados estão corretos, que são as metodologias que a gente usa para avaliar, né? Então, muitas vezes você vê uma pessoa puxando mais para um lado ou tendenciando mais para o outro. Mas, normalmente, as empresas sérias de avaliação trabalham corretamente, se atentam a todos esses pontos. Sim. Você falou um pouquinho também de ABNT, tipos de normas. Se a gente puder, assim, quais tipos de laudos existem, né? Porque a gente está falando não é uma ciência exata, né? Existem algumas metodologias, e quais são as principais delas, né? Não sei se a gente consegue abordar todas, mas se puder falar um pouquinho do tipo de laudo que existe no mercado? O que a gente mais usa e é o mais comum é o comparativo direto de mercado. Quando você avalia um apartamento, uma sala, uma casa, que você compara com imóveis similares e você ajusta idade, padrão, localização. Isso que a pessoa física faz pouquinho, né? Quer vender um apartamento, ver quanto os vizinhos olha lá os anúncios, soma e divide, né? A gente faz um tratamento ali, uma homogeneização que a gente chama, tá? Então, esse é o mais que é o mais utilizado por conta da tipologia dos imóveis. Depois você tem o evolutivo, onde você faz o terreno mais a construção, você reproduz essa benfeitoria. Por exemplo, você tem um parque industrial num lugar com diversas construções, você não vai achar um comparativo direto, você não vai achar 5, 6, 7 parques industriais para poder comparar direto e fazer. Teria que adaptar tanto que ele ia ficar um Frankenstein, não ia valer muito. Não vale, né? Você nem tem esse tipo de imóvel. Então, você pega, avalia o terreno por comparativo direto e depois pega o cálculo das construções e joga em cima e soma e dá um fator comercialização, quando ele é aplicável, por aquele imóvel estar pronto. Sim. Né? Depois você tem um outro método que chama involutivo. Normalmente você usa ele para terrenos com grande valor. Então você incorpora alguma coisa e destrói e chega no valor residual, que é o terreno, onde você também não consegue usar esse comparativo direto por não ter. Então, às vezes eu faço essa metodologia, por exemplo, no Rio de Janeiro. Então, locais que são muito adensados e onde você não tem ofertas de terreno. Sim. Então, se a gente sabe, né, tem as métricas, normalmente o terreno é X% do valor do VGV, ou X%, depende, esse percentual aumenta quanto melhor é localizado esse terreno. Sim. Certo? Depois a gente tem o fluxo de caixa, que é o preferido do mercado financeiro. Eles gostam de ver Todo mundo faz por fluxo de caixa, mas eu acho que essa metodologia tem que sempre estar em linha com alguma das outras duas, ou com comparativo direto ou com evolutivo, para você conseguir verificar o cap rating, olhar de fato como é que está o mercado. O fluxo de caixa a gente avalia conforme o contrato de locação do imóvel, em cima da rentabilidade dele, tá? Mas a gente vê por conta da alta do GPM, da pandemia, algumas variações relevantes aí que acabam aumentando muito o valor do imóvel. Sim. Ou diminuindo muito o valor do imóvel e acaba dando um conflito. Então, é sempre bom fazer uma metodologia versus a outra. Sim. E para o fluxo de caixa, quando a gente faz a análise do valor de locação, a gente avalia ele para locação também, para ver se esse valor está correto.
E muitas vezes é o desvio que a gente pega. Se tiver um aluguel muito acima do mercado, parece que o imóvel vale mais, mas Exatamente. na realidade, se aquele inquilino sair e entrar outro... Já era. Por isso que no fluxo de caixa a gente tem que ver o tempo de contrato e quanto mais ele vai ficar ali. Então a gente vê imóveis alugados pelo dobro do preço pela utilização dele. A pessoa, a indústria, não tem para onde ir. Sim. Então ela aceita pagar aquele X, mas nada garante que ela não está fazendo um BTS em outro lugar, né? Então a gente tem que sempre trabalhar com a realidade de mercado, até para a hora que você pensa num fundo, a cota não aumentar demais. Sim. Então tem sempre que pensar nisso. E tem uma outra metodologia que se usa também, que é a inferência estatística. E isso acaba sendo mais usado por bancos públicos e no mercado financeiro não é muito utilizado, mas é uma metodologia também normatizada. Legal. Então, a gente falou alguns dos métodos também, você já entrou em alguns pontos que eu até ia questionar, mas pensando como investidor, quando ele olha para um laudo ou ele olha para um imóvel, né? Assim, quais pontos você acha que são os mais relevantes para ele prestar atenção, né? Muito se fala de localização e renda, acho que são os dois principais, mas você citou diversas outras coisas aqui, como, por exemplo, o estado atual, o que precisa fazer de benfeitoria, que eu acho que são relevantes, né? E muitas vezes não estão ali, o investidor acaba não dando tanta atenção, né? Se você pudesse listar um pouquinho, o que são pontos muito relevantes para isso? O investidor, na hora que ele olha o laudo, ele vai querer ver o valor final, né? Ele não vê o recheio. Sim. Ele vê sempre o valor que está ali na capa e a gente acaba colocando isso para facilitar a leitura, mas ele tem que ver o estado de conservação do imóvel, dar uma olhadinha que metodologia que foi utilizada. Normalmente os laudos de avaliação, eles têm como anexo esse contrato de locação, toda essa documentação. Tem que estar tudo escrito ali, documentado. Então tem que prestar atenção também. Como que está esse imóvel no mercado, onde que ele está localizado, que é super importante, o estado de conservação dele, para quem que ele seria alugado caso ele for desocupado, né? Você vê muito fundo aí que está com um imóvel, com um ativo aí que não tem locatário, aí o pessoal trabalha em cima para poder voltar essa locação. Às vezes esse valor do laudo contemplava uma valorização, né? O pessoal era muito otimista com relação ao que ia acontecer e veio a pandemia e não aconteceu. A gente via fundos também que tinham imóveis mono-usuário, com aqueles contratos atípicos, e daí quando o inquilino saía não conseguia alugar. Exatamente. Né? Então acho que a parte também que é além do imóvel, como oferta e demanda, né? Acho que é muito importante para você conseguir valorar um pouquinho daquilo, né? Isso, para ver quem mais alugaria esse imóvel, para que ele serve. Todo imóvel fala. Então, conseguir olhar o imóvel daquela maneira. Poxa, ele está alugado para tal coisa. Hoje ele pode virar uma igreja, uma universidade. Qual que é a finalidade desse imóvel também? Em que eu posso transformar ele? Sim. E você tem várias restrições. Por exemplo, se você pegar um imóvel antigo da década de 80, você não consegue adaptar ele para o escritório nos moldes que a gente precisa hoje. Então, é o famoso retrofit, que é caríssimo de fazer e que muitas vezes você não consegue esse sucesso por conta da planta, que tem limitações, né? Você fazer um posto de elevador é muito caro, você conseguir fazer mais banheiros é muito caro. Então, acaba tornando-se um retrofit mais fácil virar um residencial do que um comercial. Então, tem várias coisas que tem que ser analisada ponto a ponto, mas é difícil o investidor em si conseguir entender toda essa parte do laudo, né? Eles acabam focando de fato no valor e olhando essa parte da rentabilidade, né? Que é quando a gente vai fazer uma operação, por exemplo, quando eu trabalho na estruturação do fundo em si, eu acabo conversando com as pessoas, né? A pessoa entra lá num fundo de sale and leaseback, né? Tem que ser comprado por um valor e tem que ser alugado por um valor atrativo. Não adianta querer alugar por um valor baixo, porque senão a cota não vai representar, você não vai ter rentabilidade. Então, assim, e pela CVM, todo imóvel que é integralizado no fundo tem que ser pelo valor de avaliação. Sim. Então, você tem essa limitação. Agora, a alocação, não. A alocação ela é só informada e aí as partes ajustam isso. Depois. Você tem essa perspectiva, porque a gente sabe que a alocação está um pouco embaixo. Então, tem que ter esse meio termo, mas ao mesmo tempo você está dando dinheiro, né, para a pessoa. Então, ela
Você até tocou num ponto que eu queria falar, que a gente passou um pouco da parte teórica, agora se a gente puder entrar no mercado atual, que você mencionou, de locação está em baixa, né? A gente acabou de passar por uma pandemia. Eu lembro que até no começo da pandemia a gente contratou fazer um laudo e não dava para prever venda, por exemplo, porque estava tudo bagunçado, né? Sim. Hoje já voltou, o GPM subiu, e todo mundo falou, não, olha, imóveis são bons porque corrige pela inflação, então repõe isso. Isso é verdade? Aconteceu isso? Como que está esse mercado hoje? É um dos grandes problemas que a gente vê, principalmente com a alta do custo da construção também. Muitas vezes as pessoas pegam esse método evolutivo e falam, mas o custo da construção subiu, imóvel subiu. Então meu imóvel subiu. Não, gente, não reflete isso no mercado. De fato, a construção subiu, mas em cima daquele valor tem o tempo de construção do seu imóvel, tem o estado de conservação, tem tudo isso que vai depreciar ele de volta. E aí a gente deixa de usar esse fator comercialização, né, para conseguir fazer esse ajuste ou usa até ele negativo para poder corrigir esse custo de construção muito alto, porque de fato não representa. Você tem que sempre entender o imóvel como um todo e não fazer uma conta de terreno e construção. Às vezes você vê e fala, nossa, mas esse imóvel vale 2 milhões. Poxa, se eu botar ali no mercado hoje, eu vou conseguir vender? Às vezes não vende. E esses fatores que você mencionou, eles são subjetivos? Depende do laudista que está fazendo, ele que escolhe, ou não? Existe uma metodologia correta que, independente da pessoa que quiser, vai dar um valor parecido? Tem que dar um valor parecido. Você justifica e você tem a leitura correta daquilo. Então você tem que dar essa justificativa no laudo. Você não pode sair aplicando o fator eu acho que é. Sim. Não existe esse número. Então você tenta achar a metodologia mais correta para aquele imóvel. Né? Aí sim você determina a metodologia. Inventa, em vez de comparativo direto, eu faço um evolutivo. Ou então eu vou usar o fluxo de caixa, vou determinar qual que é o melhor. Ou então eu vou pegar a locação e vou estabelecer um cap. Então aí eu consigo usar a melhor metodologia para aquilo que é o meu sentimento também de avaliadora de imóvel, de entender um pouco de mercado. Sim. Então assim, aí o cliente fala, mas meu imóvel vale 2 milhões, 3 milhões. Falo, olha, ele até vale, mas se você vai demorar 48 meses para vender. É esse o parâmetro. Tá confortável com isso? Se quiser vender hoje é 1,5 milhão. Exatamente, que aí é o valor de liquidação forçada que a gente fala. Mas o valor de mercado é você estimar o valor ali para uma venda ali em 12, 18, 24 meses no máximo do imóvel. Sim. E não trabalhar num prazo de 48 meses. Muitas vezes é mais fácil a pessoa vender aquele imóvel por um preço um pouco menor e colocar o imóvel, o valor para render, do que ficar naquela expectativa da venda. Conta, né? Ele falou, exatamente. Às vezes tem um pouco, não sei, de ego, vou chamar assim. É a mesma coisa. Tem que pegar o meu preço, senão eu não vou abaixar. É a mesma coisa da locação. Com desconto, né? Teria conseguido esse valor já, só pelo rendimento da reaplicação. Exatamente. É a mesma coisa da locação. Muita gente me contrata, poxa, preciso provar para o proprietário que aquele aluguel que o locatário está propondo é bom. Aí eu faço toda a análise, monto o laudo. E a gente prova por A mais B, que é mais fácil ele aceitar aquele valor de locação e não ter custos de IPTU, de vacância, de manutenção, de tudo isso, e aceitar esse aluguel. E no ano seguinte ele já é reajustado de novo. Do que você ficar ali no mercado com o imóvel parado. E teu imóvel você vai do negativo, né, para o positivo. Assim, então é uma diferença grande na hora que você põe ali na e o custo do imóvel quando está alugado tem várias coisas que acabam influenciando no valor de locação, né? O condomínio, IPTU, querendo ou não, isso é muito sensível, né? Não adianta, hoje em dia um apartamento, né, um conjunto comercial com um valor de condomínio muito alto, o valor de aluguel também cai. Isso influencia bastante, né? Bastante, porque é um dinheiro grande, né? Sim, compõe a renda, né? Ana, querendo abusar um pouquinho aqui da sua expertise de mercados em geral, se a gente puder passar um pouquinho dos segmentos, eu acho que hoje em dia, com pessoas físicas investindo em fundos, né, ficou muito comum a pessoa querer diversificar, né? Exatamente. Tem visto em logística, corporativo, residencial não tem, mas um pouco menos. Então tem vários segmentos e o Brasil é gigante, né? Qual que é a sua visão para esses segmentos? Assim, se puder entrar um pouquinho de cada um, como que você enxerga hoje esse mercado? Logística é uma coisa que não para, né? A gente vê que o país cresce, que a demanda por galpão logístico não para, mesmo com a retomada dos shoppings, mesmo com a queda do mercado de... Como é que fala? Corta aí agora.
Mesmo com a queda, caiu, não caiu o mercado de eletrônico, de comércio eletrônico? Caiu a venda, não caiu? De venda, mas se diz logístico, que fica aquele last mile, assim? Lembra que eles tinham falado que a gente teria uma queda na locação dos galpões logísticos por conta da queda do mercado da parte da internet? Sim. Teve essa diminuição, eu confesso que eu nem vi. Assim, muito, assim. Eu vi muita gente falando de aumento de muita oferta. Então, você teve uma grande massa de oferta, né? Entregou-se muita coisa, mas isso está sendo absorvido. Por mais que tenha tido essa diminuição das compras online, que tem uns números que apontam isso, você continua aí com grande procura aí imóveis sendo alocados, principalmente no raio de 30 quilômetros de São Paulo e principalmente em outros estados que tem a necessidade desses galpões. Minas começou a ter Minas bastante. Já tem, faz tempo, mas... Já Extrema é um ponto gigantesco ali, né? Eles acabam alugando bastante, Betim, então tem... Você acha que pode ter uma sobreoferta aqui com as entregas que vem? Não sei se você tem essa visão. Mas... Eu acho que sobreoferta não. Tem bastante entrega prevista para o próximo ano e mais um para frente, mas eu acho que o mercado deve absorver a parte logística, sim. O país não para, né? Sim. Então, assim, por mais que a gente tenha visto esses juros altos, essa parte de logística continuou com tudo. Foi um dos queridinhos aí durante a pandemia, contratos longos, né? Exatamente. E se você pensar, o valor do contrato do metro quadrado de logística não é uma coisa absurda. Né, você consegue pagar aquilo, não é um valor por metro quadrado gigantesco, igual a gente fala aqui no metro quadrado de Faria Lima. Isso é verdade. Então é totalmente diferente, né? Você trabalha com áreas maiores e você tem grandes players locando aquilo. Então, gente forte, né? Então são contratos grandes. Já no segmento de corporativo, que é outro segmento grande, né? De fundos imobiliários, principalmente, a gente ainda não viu uma volta efetiva, né? Não. Como que você vê isso? Tanto em São Paulo, que é onde a gente está aqui, como no resto do Brasil? O que a gente vê muito em São Paulo para venda, continua extremamente aquecido, os fundos continuam comprando lojas corporativas, mas para locação a gente ainda tem muita oferta. Então esse preço caiu, ainda não voltou ao patamar antes da pandemia, e as empresas estão se estabilizando ainda nessa parte híbrida. Ninguém mais tem espaço suficiente para voltar. Né? Então as empresas que foram para a pandemia lá com 200 funcionários estão com 300 e se tiverem que voltar não tem espaço. Teria que locar. Exatamente. Então, eu estava lendo um artigo da Sila, que é um grande desenvolvedor de pesquisas nesse aspecto, falando que hoje, com o que a gente tem de vacância, se a gente analisar os últimos 2 anos, demoraria mais 3 para ocupar 100% dos escritórios em São Paulo. É uma retomada mais lenta. Exatamente. Ainda. Mas ela existe, né? Sim. Ela existe. Eu não sei como, se você acompanha também a parte de entregas, de novos imóveis, tem bastante coisa? Tem coisa para entregar, mas o boom das entregas já foi no ano passado. Tá. Então agora você não vê mais laje corporativa, porque sobrou muita coisa. Então deu uma freada, né? As incorporadoras deram uma freada nisso. Sim. Então, e outro queridinho, acho que voltou um pouco antes do corporativo, né? A parte de shopping. Exatamente, o shopping center foi uma revolução aí, que na pandemia tivemos muito problema com o valor de locação. Pensou que ia acabar, né? Acharam que, nossa, o pessoal só vai comprar pela internet. De fato, o brasileiro ama um shopping. Aqui, em qualquer lugar do país, você vai, o shopping tá cheio. Sim. Né? Se você acerta no mix de loja, acabou. O shopping tá sempre cheio. Uma boa praça de alimentação, lojas interessantes, apelo de marketing, parte de pet, de promoção, coisa com criança, shopping que ele é bem, tem uma boa gestão de estacionamento que gera renda, estacionamento com atividades também, circo, teatro, exposições, todos hoje tem, né? São Paulo você vê o Shopping Eldorado aí, o Shopping Morumbi sempre recebendo coisas diferentes. Sim. E no interior também, em outros estados, eu tive agora no Paraná, vi isso também, então isso fomenta, e o brasileiro ama shopping. Ele continua indo, né? Exatamente, continua indo ali, que o shopping, de fato, é um grande centro de lazer. Sim, não e só a avaliação de compras. até, imagino que seria um pouco mais complexa do que, sei lá, um apartamento residencial, que é muito mais simples, né? Sim. Como que acontece? Quero te contratar para fazer do Shopping Eldorado, que você acabou de falar. Como que faz esse laudo? Aí é por fluxo de caixa.
Não tem como. Você tem que abrir, eles têm que abrir toda a parte de recebíveis, né? Porque o shopping ele aluga todas as lojas. Sim. Então, ele tem ali um contrato de recebíveis muito grande e tem as despesas financeiras também que são bem altas, de custos. Então, você faz toda analisa esse número e joga no fluxo de caixa para poder chegar nesse valor. Legal. Então é bem mais complexo aí do que uma avaliação convencional. Comum, né? Gasta-se um bom tempo e se contrata mais gente para poder verificar esses números. Sim. Acho que o último segmento aqui que tem um pouco menos, a gente vê pelo menos na parte de ativo, né? Na parte de crédito tem um pouco mais, que seria o residencial. Tanto o imóvel quanto o loteamento, né? O lote. Esses dois segmentos, só residencial, né? Mas dividido nessas dois microsegmentos aqui. Como que você está enxergando, assim? Porque normalmente a minha casa, né? Minha casa, minha vida não para, né? E ainda mais, por exemplo, nesse governo atual, a gente acredita que seja fomentado ainda mais. E acho que a pessoa não deixa de pagar o seu financiamento, mas deixa de ir no shopping, por exemplo, né? Às vezes é demitida, mas continua morando numa casa. Então, um segmento mais resiliente, assim, como que você enxerga o momento atual? O brasileiro, ele tem esse costume de comprar o imóvel. O sonho da casa própria, ele está encurtido em todo mundo, né? Então, você ter algum lugar para morrer, né? E, além disso, antes dele, esse imóvel para morar. Então, assim, o residencial, ele tem pouca pesquisa, poucos números. Você tem a Abrainc, você tem o Secov, que acabam trabalhando com esses números, mas é tudo muito pouca análise, né? Eu acabo vivenciando bastante por fazer muito estudo de viabilidade, por analisar bastante esse mercado, entendo um pouco de incorporação, né? Então, acabo acompanhando bastante esse mercado dos fundos de desenvolvimento, vendo essas obras. Então, quando eu pego esses fundos de desenvolvimento para ver os empreendimentos, eu vou um por um, vejo a parte de marketing, de comercialização, orçamento, cronograma, e a gente vê o seguinte: todo empreendimento ele é vendável ajustado ao prazo, né? Então não tem, só tem que trabalhar sempre oferta e demanda. Sim. Sempre tomar cuidado com isso. Mas quando você fala de baixa renda, Minha Casa Minha Vida, imóvel até 300 mil reais, agora eles subiram direto, né? Sim. Para 350. Também não, então, não tem esse número na puta 350. Língua. Então, agora tudo que era 270 vai chegar em 350, pode esperar. Sim. Então, o mercado começa a borbulhar de novo. E eles falam muito de déficit habitacional, isso ainda existe. Tem muita gente nascendo, muita gente casando. Então, o imóvel residencial ele sempre é necessário. Sempre vai ser necessário. Então, não se vê uma bolha, mas se vê com cautela. E agora, esses empreendimentos, muita coisa está ficando pronta, né? Uhum. A gente vai ter uma oferta grande aí, e o que preocupa um pouquinho é, com a alta da Selic que teve nos 2 últimos anos, o resíduo que a pessoa tem para financiar ficou mais alto, né? Sim, e a taxa de juros do banco estava muito alta, o valor da parcela também estava, então estava ocorrendo alguns distratos. Sim. O pessoal estava preocupado com isso, mas agora o governo está dando indícios de que vai dar uma baixada, então a gente espera que isso seja mitigado, né? Sim. Que isso seja melhorado. Tem um ponto que alguns investidores têm impressão, queria ver sua opinião, que o mercado residencial, diferente do comercial, seja indústria, logística ou corporativo, ele tem um rendimento menor de renda. Então, se eu tiver, por exemplo, um bairro misto, 2 imóveis idênticos, um escritório e uma casa, tem um apartamento, o apartamento eu vou conseguir um aluguel menor. Isso é verdade? Acontece isso aqui no Brasil, na prática, assim, ou não tem muita diferenciação? Tem diferença, sim. O residencial, ele acaba estando sujeito a isso, porque a pessoa que está morando lá está pagando um aluguel. Muitas vezes é mais fácil ela pagar uma prestação do imóvel, do financiamento. Então, você tem uma rentabilidade bem menor com o aluguel. É mais uma segurança. Por exemplo, um aluguel hoje em São Paulo, você consegue 0,4, Sim. 0,5. Você não consegue mais muito mais, né? Aí você bota esse dinheiro numa aplicação, num fundo, você consegue 0,9, 1%, se você tiver uma bela numa carteira. Sim. Né? Então você fala, poxa, vou deixar ele parado ali, imóvel. Acho que esse é até um dos motivos para ainda ter pouco fundo imobiliário focado em locação residencial. Exato, né? Porque você não consegue girar, né? A não ser aí, você vê aquelas propagandas daquele pessoal que lança estúdio, fala rentabilidade de 2%.
locação Não, diária ali. aí não existe. Se você conseguir girar no Airbnb, mas é muito complicado, né? Você tem que ter uma gestão, o custo A daquilo é operação alto. custa caro também, né? A operação custa caro. Você tem alguns fundos voltados a long stay, né, agora. Então, não sei como funciona, assim, nunca peguei nenhum. Acho que é um mercado, assim, o mercado de fundos Que já tá é começando, pequeno e isso. recente, né? É. Esse residencial é mais ainda. Mais ainda, eles estão começando agora nos encontros lá do Greek Club, eles começaram a chamar esse pessoal para fortalecer, para falar disso, explicar como é que funciona. Eu, de fato, acompanho mais os de desenvolvimento. Sim. Mas aí o projeto tem a maturação, ele encerra, né? A hora que ele está pronto, faz o repasse. Legal. A gente falou de segmento também, acho que a gente passou por quase todos, se não todos, mas também, a gente falando um pouco de Brasil, né, que a gente até estava conversando antes, o tamanho do Brasil é muito grande, né? Quando a gente fala de fundo imobiliário, tem muitos fundos que focam em São Paulo, Rio, né? Rio às vezes nem tanto, mas Brasília, BH, não sei, às vezes um pouquinho no sul, mas existem muitas oportunidades fora, né? A gente aqui na Six, por exemplo, tem alguns projetos em Manaus, e a gente viu que lá muitas vezes anda ao contrário, aqui tá bem, lá tá mal, daí lá tá mal, aqui tá bem. Então, a gente vê essa regionalização, né? Ainda Santa Catarina vendendo no metro quadrado, sei lá, 30, 40 mil reais para as pessoas que estão de fora, falam, pô, não vende aqui em São Paulo, como que lá vende, né? Como que você vê as diferenças de região no Brasil, né? Existe muito isso? Pode um lugar tá bom ou tá ruim? Existe muito isso, muito por conta do agro, né? Acho que com essa dolarização e a valorização do dólar, o agro acabou dando uma aumentada muito forte, então se ganhou muito dinheiro com isso. Mato Grosso, Goiás, vários estados aí acabaram conseguindo agregar muito valor, sul da Bahia, então tem muita gente com dinheiro e que paga esse valor por metro quadrado mais alto quando tem. Então é sempre a lei da oferta e da demanda. Então tem gente para comprar e tem pouca oferta, o valor do imóvel vai aumentar. Sim. Então imóveis de lazer como em Camboriú, Itapema, São José dispararam. Porque você pega ali o sul do Paraná, você pega Mato Grosso e o pessoal acaba investindo nesses locais e o valor aumenta bastante. Aí a hora que você sobe para Manaus, para Belém, o que acontece ali já é diferente. Você tinha uma indústria muito forte que hoje você não tem mais e acontece muito de um começa a lançar, vai o segundo, vai o terceiro, vai o quarto, vai o quinto. Então muitas vezes quando eu vou ver um empreendimento desse, por exemplo, eu estive em Manaus também, então era a 7ª construtora que estava indo lá lançando mais do mesmo. Sim. Então todo mundo ali já tinha conseguido vender bem. Então se você não inova, se você não leva um produto diferente, você acaba não conseguindo vender. Então você acaba ficando com o resto, com aqueles problemas, com aqueles clientes que têm problema com a caixa, com aqueles problemas, com aqueles clientes que estão negativados. Sim. Então você acaba não conseguindo comercializar tão bem. Mas você ajusta isso a um prazo, pelo tamanho da cidade, você consegue vender, mas depois da obra pronta. Sim, então muitas vezes você não consegue girar um financiamento bancário. Hoje o banco exige que você tenha ali uma comprovação de crédito, né? Uhum. E exige também da consultora incorporadora que você tenha um percentual comercializado. E os bancos são muito... quando a economia está boa, eles abrem o cinto, e quando a economia está ruim, eles apertam o cinto. Sim. Então, dificultam. Né? Até a parte também que você estava comentando, que eu achei curioso, se você puder falar de custo de obra, prazo, né, como Isso. Material, esse tipo de coisa. Exatamente, porque uma coisa é você construir aqui em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, né? Você trabalha numa obra 28, 30 meses, conforme a tipologia, dependendo do número de subsolos, conforme o porte da obra. A hora que você vai para Manaus, Belém, Palmas, essa obra vai durar 60 meses, né? Vai durar 48, 60 meses, assim, tranquilamente, porque é tudo mais lento. Não, a chegada do material, a parte técnica, as esquadrias vão sair de longe, então, assim, tudo demora muito mais. Então, o percentual de execução da obra é mais devagar. Sim. E o pessoal de lá está acostumado com isso. Né? Já, a hora que vai comprar o imóvel, já sabe que ele vai demorar para ficar pronto. Sim, aqui em São Paulo, não. Culturas, né? Exatamente. Tem vários países dentro de um país. Exatamente. Então, a gente sente muito isso. São vários, é muito diverso. Coisa que vende em São Paulo não vende lá. Coisa que vende aqui não vende lá. Até técnicas construtivas e materiais construtivos. É como parede de gesso. São Paulo, Rio de Janeiro, nenhum lugar parede de gesso é aceitável. Ninguém compra. Tem algum lugar que pega? Recife.
Ah, Em Recife, você faz parede de gesso, todo mundo compra e pendura a rede e deita. Entendeu? Então, tem materiais que você consegue aplicar, outros não. É igual o acabamento. Você vai para o sul do país. Se você não entrega uma churrasqueira na varanda, a churrasqueira tá com uns dutos. Sim, Você de não carvão, vende. nem aquela Você não elétrica, vende né? apartamento. Apartamento de 50 metros, 40 metros, tem que ter churrasqueira. Se você não tiver, não vende. Porto Alegre, exigência. Então, tem coisas que você tem que ter. Sim. Né? Então, acaba sendo diferente. Lá eu tive em Cascavel, agora no Paraná, eles entregam um apartamento completo, com piso, tudo, mas entrega sem pia e sem vaso sanitário. Oxe. Porque todo mundo troca. Ah, O piso ninguém troca. porque ele quer Agora dele. a cuba e o vaso eles querem trocar. Em São Paulo é completamente É diferente. o oposto, né? Exato. Então é muito regional. Isso é muito regional. E o país é muito diverso, então assim, é rico de ver. E eu falo isso, né? Para você conseguir fazer uma boa avaliação, entender do mercado, tem que ir no local. Tem que ir lá olhar, tem que entender o que está acontecendo. Você olhar pelo Google ali, Sair de é trás tudo da lindo. planilha, Exato. né? Sair de trás do computador. Então, você olhar pelo Google é uma coisa, na hora que você chega é outra. Então, para o investidor é sempre mais confortável investir em São Paulo, investir no Rio. Que conhece, sabe como anda as coisas, né? Exatamente. A hora que você vai para outros mercados, acaba tendo um temor um pouco maior, mas sempre gosto de falar que existem belíssimas oportunidades. Sim, e que o país tem que crescer e merece isso, sabe? Crescer por todos os cantos aí. Sim. Acho que tem gente gabaritada, conheço incorporador em tudo quanto é lugar, com boas obras, construções relevantes, assim, com expertise, e que vale a pena serem utilizados aí para alavancar o país. Fomentar, mercado, exatamente, da construção civil. Outro ponto que eu queria perguntar, se você acha que interfere em valor de imóvel ao redor do país, né? Que eu já vi investidor falando, gestores de fundos imobiliários, até que investem, por exemplo, só em São Paulo, que a gente está falando aqui. Eles, um dos argumentos muitas vezes eu conheço o judiciário aqui, eu sei que as coisas aqui, como que elas funcionam, os prazos. Muitas vezes quando eu vou para outro local, norte, nordeste, centro-oeste, as coisas podem ser mais demoradas. Eu não sei como que vai ser, se eu, assim, às vezes não tem tanta segurança jurídica naquilo, é um dos questionamentos, e eles acabam não investindo lá. Então a gente pode entender que tem até afeta diretamente o preço dos imóveis, né? Quando você faz um laudo, você consegue implementar isso de alguma forma? Ou você entende, você tem essa percepção que a parte do judiciário, por exemplo, pode afetar o valor de um imóvel? Isso vai incidir diretamente na hora que a gente faz a análise de um empreendimento, de um fundo de desenvolvimento ou de uma incorporação. Então, você conseguir aprovar um projeto, né? Você ter uma licença da CETESB, uma licença de desmatamento, viabilidade de água, de esgoto, de energia, isso é extremamente importante para o empreendimento sair, né? E isso acaba demorando muito tempo em vários locais. Então, você tem lugares aí, eu tive em Londrina na semana passada, ele fez um loteamento, ele demorou 12 anos para conseguir aprovação. Até a parte de arqueologia ele teve que ir em cima. Então, o de Ubatuba, que eu tive ontem, 6 anos. Então, é muito diverso. Então, o empreendimento, ele acaba tendo valor a partir do momento que ele tem todos esses documentos. E é uma coisa imprevisível. Hoje, um processo em São Paulo, você não consegue aprovar com menos de um ano. Um ano é rápido, né? Se deu um ano é rápido. Foi super rápido. Exatamente. O trâmite, uma coisa que teria que ser rápida. Não tem porquê. Então, assim, infelizmente, ainda tem que se sujeitar aos órgãos públicos e ao judiciário também. Com a pandemia, a gente fica sabendo que muita coisa ajudou, você conseguiu deixar as coisas mais online, mas aí depende muito das pessoas, né? Então, a hora que a gente cai na mão das pessoas, a gente tem que ter bom senso, e quando eu vou analisar a obra fora, eu acho super importante, por mais que o parceiro seja de outro estado, você tem que ter alguém local. Sim, que conheça o tem prefeito. Muita regionalização, né? Você fala, pô, aquela cidade só tem incorporadoras de lá. Exato. Por que é isso? Eu acho que é por esse ponto. Exatamente, né? Porque você consegue rodar esses trâmites. Você consegue entrar mais fácil. Então, quem vai de fora, normalmente contrata um engenheiro, um arquiteto ali daquele local para conseguir
essas autorizações. O pessoal me consulta, se aprova projeto, primeiro que eu não faço projeto, meu negócio é só avaliação. Mas se aprova projeto, você faz... Não. Aí eu falo, primeira coisa, arruma alguém perto da prefeitura. Primeira dica é sempre essa, para poder facilitar o trâmite. Sim, não tem conhece, como. Né? E conhece. Não adianta, porque senão fica comunique-se em cima de comunique-se e o negócio não roda. Então, por mais que você tenha boa vontade, você tem que estar em cima. Sim. Tem que estar em cima da prefeitura, em cima dos órgãos competentes. Às vezes, muitas vezes a prefeitura te exige contrapartidas, isso é muito comum no interior. E a falta de saneamento das cidades é uma coisa assim, você tem que fazer tubulação para ligar em adutora, ter que fazer a parte elétrica, né? Então, isso são custos muito altos. Que você oneram um projeto, às vezes desvalorizam o imóvel, né? Deixa inviável realizar aquele empreendimento. Exatamente. Então, quando eu analiso esses fundos de desenvolvimento, eu falo que para conseguir integralizar, de fato, o empreendimento, ele tem que estar com essas licenças. E sem essas licenças, a gente já viu empreendimento pronto da antiga PDG na Bahia, que não tem água, 5 anos sem água, empreendimento pronto. Então, você tem diversos casos no país aí com essa falta de estrutura, né? Sim. Então, às vezes, se você vai por cima, também não consegue, né? Não tem mágica. Não tem regra. Então, você faz consórcio. Uma vez eu fiz um estudo também em Jundiaí, que 4 incorporadoras se juntaram num bairro para fazer toda a parte do sistema de saneamento, sabe? Então, tem que prestar bastante atenção nisso. E isso é um fator importantíssimo. A mesma coisa de área de preservação. Se tiver mata, se tiver córrego, se tiver rio, se tiver linha férrea, área de transmissão. Então, tudo isso é analisado e é visto no laudo de avaliação, o zoneamento, o potencial construtivo. Então, a hora que você avalia uma área, o formato dela, o acesso, são várias coisas que a gente olha. Pondera ali. Que pra gente é fácil olhar e pro leigo muitas vezes não. Sim. Então, legal. Tem a PP na frente do terreno, o fundo tá livre, o que você faz? Como é que você chega? Né? Não entra. Já não vale nada ali, por mais Ou então que você pega um terreno em formato de T, o que você vai fazer ali dentro? Sim. Não consegue. Então, assim, tudo isso tem que ser extremamente... É uma arte exata, né? Uma ciência exata. Com certeza. Legal. Ana, só para, acho que fechar, tentando linkar um pouquinho essa parte imobiliária com taxa de juros, macroeconomia, que é um ponto que o investidor muitas vezes olha, né? Acho que no passado tinha gente até que falava meio que errado e comparava fundo imobiliário com renda fixa, né? Ele comprava ali e falava, vou ter uma renda, sei lá, se ele estava 2%, o fundo pagava um yield de 6%, então ele falava, 3 vezes mais aqui é uma renda fixa, rendimento garantido. Então, as pessoas atrelarem isso, eu acho que também faz o valor dos imóveis ter uma ligação direta com taxa de juros, por exemplo, né? Você analisa isso também, né? Como que faz esse link com taxa de juros e economia em geral com essas coisas específicas do imóvel, né? Ele varia muito, assim, o mesmo imóvel, o mesmo potencial construtivo, às vezes o custo de obra não mudou, a locação é a mesma, tudo igual, do imóvel, né? Mas a macroeconomia ajuda ou atrapalha? Ele pode se tornar um pouco melhor, mais vendável, né? Mas o valor, de fato, ele não teria que sofrer variação pela economia, porque o imóvel é uma coisa física, né? Então, você faz um ajuste na cota patrimonial só com o novo laudo de avaliação. Você tem que revisar. Normalmente, você tem alguma valorização do cenário, né? O imóvel, ao longo do tempo, ele tem que sofrer uma valorização e depois ele para. Se ele não sofrer nenhum tipo de reforma, se ele não se atualizar no mercado, aí começa sim ele estagna e ele começa a cair, né? Ele tem uma vida útil, né? Então, você tem que sempre analisar isso. Agora, você fazer essa ligação, o avaliador nem pode pensar nisso para fazer a avaliação. Fica enviesado. Fica totalmente enviesado. Então, você nem pode, você tem que analisar de fato só o imóvel e o pessoal do fundo que se degladeie lá para poder corrigir. No fluxo de caixa que muda, talvez um pouco, você tem uma taxa maior ali de porque desconto. porque você teve ali um reajuste no valor do aluguel. Por isso que é tão importante você fazer o fluxo de caixa e fazer mais uma metodologia para comprovar. Sim. E em cima do contrato, sempre fazer o valor de locação e colocar o valor presente a hora que o valor, que o contrato encerrar. Sim. Então, isso é importantíssimo, que vai trazer o imóvel a um valor justo,
ali, né? Então você não pode colocar ali na perpetuidade esse valor que está sendo pago naquela data com o reajuste, né? Sim, até porque, vou ver se minha interpretação está correta aqui, mas, por exemplo, tem um imóvel com uma renda X e é bem provável que agora a gente entre num ciclo de queda de taxa de juros, né? Então pode ter gente que interpreta, isso pode ocorrer ou não, mas que esse imóvel vai valorizar só porque a taxa de juros vai cair. Mas quando você, muitas vezes faz uma comparação com o mercado, não está vendendo num preço maior. Né? Então ele não conseguiria fazer essa venda, então eu não consigo relacionar assim, uma coisa a taxa com a de outra. juros com o valor daquele imóvel necessariamente. Não, de forma alguma, é completamente separado. A taxa de juros alta como estava, ela acaba impactando negativamente no mercado pela incapacidade de você conseguir fazer o negócio parar de pé. Então, você quer emprestar, você quer fomentar, só que a pessoa não consegue pagar a dívida pelo tamanho do juros. Sua parcela não fecha a conta, né? Não fecha a conta, então foi o que a gente viu. De janeiro até maio, junho, o mercado extremamente parado de venda, tanto residencial, plantão de vendas que a gente vai, você vê que não vende uma unidade, tudo parado. E a parte do mercado financeiro também, de capitais. O que a gente viu foi só operação de crédito. E isso rodava que a gente apertada precisando de dinheiro. Sim, atualizar, renovar, avaliar a garantia nova. Exatamente. Né? Aí isso aí o mercado não parou, girou bastante com relação a isso. Mas de resto, não estamos nessa expectativa, né? Tem 2 semanas já que o mercado está mais aquecido, que estão aparecendo oportunidades, o pessoal está me chamando, Ana, vamos conversar? Sim. Vamos ver uma oportunidade? Então, assim, a Ana não para de viajar, né? De cada hora ela manda foto no lugar do Brasil. Existe essa perspectiva dessa queda aí e que a gente espera que isso de fato aconteça, que não seja um voo de galinha, tem gente falando nisso, né? E que de fato isso aconteça e fique para o Brasil conseguir crescer de fato e ter essas oportunidades. Porque não adianta os juros altos, o investidor ganha muito dinheiro, mas você não consegue ter oportunidade de negócio. Então uma coisa acaba... reflete na economia ali. Acaba travando a outra, né? Então você vê o país parado por conta disso. Sim. Ana, acho que a gente passou um pouquinho de tudo, não sei se eu esqueci de algum ponto que a gente ia falar, mas conseguiu falar um pouquinho da teoria, né? O que é um laudo, um pouquinho de mercado. Então, queria agradecer sua presença, falar para todo mundo, se quiser fazer algum comentário aqui, curtir a gente também, tirar alguma dúvida, acho que a gente consegue acessar a Ana de novo, sem querer abusar para tirar dúvida. Então, queria agradecer, Ana, se quiser falar alguma palavrinha, fica à vontade. E obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço a oportunidade. Eu acho que a gente acaba sempre sendo grato por tudo que acontece. Então, eu queria fazer 2 agradecimentos especial à minha mãe, que atua ainda, trabalha comigo, mas ainda tem a empresa dela, que me ensinam tudo. E queria agradecer também meu irmão, Guilherme Cook, por toda a oportunidade. E as minhas amigas também, que sempre me incentivaram, né? Que acho que a gente é feita disso, também de incentivo. Tá bom? Legal. Obrigada. Obrigado, pessoal. Até mais.